Olá, bom dia, povo querido, bom dia, como é que vai vocês, meus amados, queridos, meus irmãos, minhas irmãs, como é que vai vocês? Quero compartilhar aqui com vocês o meu cafezinho nessa manhã, agradecer ao Senhor por mais um dia de permissão que Ele concede a mim e concede também a você, ressaltando nessa manhã que muitos não tiveram a mesma oportunidade que eu e você tivemos de queimar, de poder estar aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Por quê? Porque foi da vontade, aprove o Senhor recolher. E aqui eu já deixo aqui meus sentimentos para todas essas famílias que nesse momento se encontram em luto, tá? E eu quero aqui dizer para você que Deus ele tenha que Deus dê refrigério na alma de vocês, tá bom? Mas você que está bem, que está com sua parentela, com a sua família, que vocês valorizem, tá bom? Que vocês creiam, que vocês cada dia que sua família seja abençoada e que você esteja sempre na presença do Senhor, tá bom, queridos? Mas, irmã, tem palavra hoje? Sim, meu amor, tem palavra. Nosso devocional de hoje, nessa manhã. Antes que vocês perguntem, eu sei, eu reconheço. Eu tenho que criar uma rotina de falar todas as manhãs com vocês, tenho sim. Mas muitas vezes eu tenho que apagar muitos vídeos e a memória fica muito curta, tá bom, meu amor? Mas eu vou fazer um plano para que a gente possa falar todos os dias, tá bom? Qual é a palavra de hoje? E fica aqui em Mateus. Mateus o quê? 16. Aí começa do 21. Mas o que eu vou falar aqui é sobre o 24. É porque existe todo um texto, né? E a gente não pode pegar versículos isolados e colocar. Ressaltando que o vídeo aqui é curto, tá bom? Mas então a gente vai falar, não quero falar versículos isolados, porque por trás desses versículos existe todo um contexto, existe um texto, tá bom? Mas assim, o que eu vou falar aqui para vocês, aqui no capítulo 16, no versículo 21, a minha tradução tá assim: Jesus prediz sua morte e ressurreição. Tá, o que ele está falando aqui é que ele já estava predizendo a morte dele, ele estava falando com os discípulos, dizendo para os seus discípulos que convinha ir para Jerusalém, que lá ele ia padecer, né? Ia morrer, né? Ia ser entregue aos sacerdotes, aos escribas, que ia, né? Ser morto, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Era o que ele estava falando aqui para os discípulos. E Pedro, como ele tem aquele temperamento explosivo, né? Aquele temperamento dele que ele fala, ele temperamento sanguíneo, né? E ele, com pena do mestre, com dó do mestre dele, que ele ia ficar sem o mestre, então ele falou: Não, Senhor, não quero que aconteça isso contigo, isso não vai acontecer, você não vai acontecer isso com você, eu não deixarei. Pedro falando isso para Jesus. Mas Jesus, diante disso aí, para cumprir o propósito, porque era para cumprir um propósito, Jesus veio para cumprir o propósito. Qual era o propósito, irmã? Morrer na cruz por mim e por você, pelo meu pecado e pelo teu pecado. Então ele já estava dizendo aos discípulos que ia acontecer isso, mas Pedro, ele não queria ficar sem o mestre, sentindo dó do próprio mestre, que é louvável, muito bacana o gesto dele, mas ali existia um propósito, não era a vontade de Pedro, era um propósito que tinha que ser cumprido. E o que é que Jesus falou? Quando Pedro falou: Não vai acontecer isso, mestre, eu não deixarei. E Jesus falou: Arreda-te de mim, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O que é que ele está dizendo? Eu tenho um propósito, Pedro, eu tenho um propósito e eu vou cumprir ele, independente da tua vontade. Por quê? Porque é da vontade do meu Pai que isso aconteça e não da tua. Então isso serve de escândalo para mim. Se eu desistir de cumprir o meu propósito, vai servir de escândalo. Como é que eu e você, como é que vocês vão viver se eu não pagar esse preço aqui na cruz? Era isso que ele estava dizendo para os discípulos. Mas aí Pedro ficou triste porque disse:
Ué, Jesus está me chamando de Satanás? Não, não era o Pedro, era o que estava por trás de Pedro, que era o inimigo falando através da boca de Pedro, para que não se cumprisse o propósito da redenção e da ressurreição de Cristo, entendeu? Mas aí Jesus, sabiamente como ele é, e então aí o 24 fala, eu resumi, tá, meus amor? Então o 24 fala assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que é que Jesus está dizendo, irmã? O que Jesus está querendo dizer com esse versículo é que se alguém, ele não está falando assim, venha todo mundo, venha, que eu quero todo mundo, venha. Que ele poder para isso, ele tem, você sabe, né? Que ele tem poder para isso, para dizer, para determinar que a gente tem que fazer. Mas como ele deu livre-arbítrio e ele não quebra princípios, o que é que ele falou? Ele falou, se alguém quiser vir após mim, depois de mim, se alguém quiser vir após mim, Jesus vai na frente e eu vou atrás. Após é isso, após mim. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Renuncie o quê, irmã? Renuncie a sua vontade, o seu desejo, o seu sonho. Tudo que você tiver para renunciar, você renuncia o seu eu. Por quê? Porque o que tem que prevalecer é a vontade soberana e eterna do Senhor Jesus. Mas quando Jesus diz isso, renuncie a si mesmo, renuncie a minha vontade, o meu desejo, o meu sonho. Ele não manda você fazer isso, ele diz, se você quiser. Você renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mas, irmã, ele está dizendo, muitas vezes a gente pensa que a cruz é a nossa mãe, que a cruz é o nosso filho drogado, que a nossa cruz é o nosso marido alcoólatra, que a nossa cruz é a perseguição dos nossos inimigos. Muitas vezes a gente pensa isso, mas o que é que Jesus queria dizer? Pegue-se, né? Negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que é que Jesus queria dizer? Ele queria apontar para a cruz. Ele está dizendo assim, renuncie a si mesmo, pegue todos os seus sonhos que você tem e você renuncia o sonho, se você quiser vir após mim, se quiser seguir a mim, renuncia teu desejo, tua vontade, porque fazer a minha vontade, fazer a vontade de Deus, não é fácil. Então, quando ele diz, tome sua cruz e siga-me, ele não está dizendo que é seu irmão, que é sua mãe, que é o seu sofrimento. A cruz que ele está falando aqui é a disponibilidade. É a disponibilidade que Jesus está falando. Então, se você é a sua voluntariedade, se você for uma pessoa voluntária de pegar por si mesma a sua cruz e querer seguir ao Pai, por quê? Porque Ele tem mais para te dar. Ele tem mais para te oferecer, porque todavia a gente tem um sonho, tem um desejo, tem uma vontade, mas todavia seja feita a vontade daquele que nos criou e nos enviou. Então, é fácil fazer a vontade de Deus? Não, claro que não. Por isso que ele disse assim, você precisa ser voluntário. Ele não disse assim, não, você vai pegar a sua cruz e vai me seguir, pronto, acabou. Não, Jesus, ele deu o livre-arbítrio para todo mundo. Ele não pode quebrar princípio, ele pode quebrar até protocolo, se for o caso, mas princípio ele não quebra. Se ele te deu o livre-arbítrio, então o que é que você vai fazer com o seu livre-arbítrio? Você vai fazer o que você quiser, não é verdade? Mas o que ele está falando aqui, se você quiser, meu amor, me seguir, tome sua cruz, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que é que quer dizer no popular, irmã? Você renuncia, você pega, a cruz não é seu irmão, seu amigo, seu marido, não. A sua cruz que ele está falando aqui é a sua voluntariedade. Você tem que fazer com coração voluntário para ele. Porque se você não fizer voluntariamente fazer, vai se tornar uma obrigação e não uma voluntariedade, tá bom? Que você nessa manhã fique com essa palavra, reflita nessa palavra, porque muitas vezes o que Deus quer da gente não é ser feito com obrigação, é ser feito com amor, com voluntariedade, e isso Deus se agrada quando a gente faz voluntariamente, tá bom, meus amor? Bom dia para você, Deus abençoe sua vida, sua família, que todavia seja feita a vontade do Pai, amém? Bom dia!